let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line. Cashing checks left and right, that's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight, ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light, yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide, see you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can't do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. E aí, sou Abner Santana, esse é o vlog 367 e hoje a gente vai falar um pouco aí de como foi a minha semana e qual era a minha ideia com meus treinos dessa semana. Essa semana eu aproveitei para colocar intensidade, derrubar o volume, já que na semana passada ele já caiu, então estou trabalhando um volume menor e também diminuir bastante a quantidade de subidas que eu faço, trabalhando em lugares mais planos, lugares para trabalhar realmente velocidade e colocar a velocidade que eu quero trabalhar na prova. Essa semana eu fiz bastante treinos intensos, bastante treinos no limiar e bastante treinos de velocidade para começar a ganhar ritmo e para ganhar a velocidade que eu quero imprimir. Para quem não sabe do que eu tô falando e qual a prova que eu vou fazer, dia 5 de fevereiro eu vou correr a meia de São Paulo, da ESCOM, essa prova. Então tá chegando a prova aí, tô nas últimas 2 semanas me preparando para ela. Então é o momento de reduzir volume e deixar o corpo pronto para ação e fazer bonito. O único dia que eu não fiz nenhum esforço fora do comum e trabalhei um dia bem calmo, bem tranquilo, foi a segunda-feira, onde eu trabalhei meu recover, minha recuperação. Então pela manhã eu só fiz 5 km a 5,50, uma corrida bem regenerativa para me recuperar de todo o estresse que eu tinha colocado no meu corpo no final de semana, principalmente contando que eu corri a maratona, né? E depois ainda continuei correndo normalmente. Então na segunda eu derrubei bastante o volume já e fiz só um treino nesse dia de corrida e no final da tarde eu fiz o meu recover, fazendo minha liberação miofascial lá com a minha fisioterapeuta. O que eu acho muito importante para manter a minha continuidade na corrida. Não estava fazendo nas últimas 2 semanas a liberação por conta da minha saúde e também por conta da minha rotina. Dá uma grande diferença isso e foi importante ter esse alívio, foi importante fazer esse ajuste para continuar treinando bem. Eu também estava com uma queixa, e ainda estou sentindo essa queixa no meu pé esquerdo, isso por conta do Vaporfly. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas o cabedal do Vaporfly tá todo bagunçado já nesse meu pé esquerdo, e aí conforme eu vou correndo ele começa a dar uma sambada e começa a entrar muito, então ele começa a me atrapalhar e tá sendo algo que atrapalhou bastante durante os treinos essa semana e até hoje. O tênis já tá no fim da vida dele, já nem quero utilizar tanto ele por conta disso, porque o cabedal se foi e o solado também já tá nas últimas, já tá com 1.015 quilômetros o tênis, ele já fez o seu papel, já cumpriu sua vida útil aí, sem dúvida. Na terça-feira eu já queria fazer um treino rápido, correr 10 km para 3,20. Provavelmente na rua eu iria fazer um fartlek, mas como estava chovendo e chovendo bastante, eu tive que ir para academia e fazer meu treino na esteira. Então corri 10 km estável a 3,20. Foi até confortável e mais tranquilo correr na esteira. Então minha frequência ficou bem no início do meu limiar, não chegou nem a entrar tanto na minha casa de limiar por um bom período. Então foi um bom estímulo, foi um bom treino e no final da tarde eu corri mais 8 km, bem solto, bem tranquilo, realmente só para manter um bom volume. E o ideal mesmo desse treino eu queria fazer na rua para trabalhar estímulos diferentes, fazer um fartlek, trabalhar várias variações, mas manter o mesmo 3,20, só que trabalhar alguns ritmos diferentes, fazer alguns estímulos, porque isso é importante durante a prova, porque em alguns momentos, principalmente quando você estiver se hidratando ou quando você estiver fazendo retorno, curvas, você vai trabalhar ritmos diferentes, você vai ter que reduzir, você vai ter que acelerar, então o fartlek é para te dar esse princípio e te ajudar com toda essa movimentação de ritmo. Então é importante você ter isso e é importante trabalhar isso e é importante fazer isso em curvas, retorno, então é bom aplicar isso. Se você nunca fez, faça, porque o treinamento é isso, é para te ajudar no dia da sua prova. Na quarta-feira não estava chovendo, então fui para a rua pela manhã e fiz um treino bem prático, começando 5 km a 3,20 e depois mais 5 km eu acho que para 5 de média, para manter somente o estímulo e me recuperar. Então eu trabalhei um estímulo mais curto, mas a mesma velocidade e também depois já rodei mais 5 km leve. Então essa é a ideia, então eu coloquei velocidade e já me recuperei. E nesse dia eu só fiz esses 2 estímulos pela manhã e à tarde eu me recuperei e descansei. Quilômetro 15, 3,25,
Só na sofrência já. Na quinta-feira, por conta da minha rotina, eu só consegui treinar no período da tarde, então fiz um treino novamente na academia, na esteira, fazendo alguns estímulos. Eu comecei correndo 10 km para 3,25 e depois finalizei 11 km a 3,20, para trabalhar uma intensidade melhor no final e já trabalhar um estímulo mais cansado, com o meu corpo mais fadigado, e aumentar a velocidade, que é muito importante para mim entender quais vão ser as minhas dificuldades e aonde eu vou sofrer e em que ponto eu vou começar a sofrer durante esse período trabalhando um estímulo mais intenso. Então é importante ter essa noção para você se preparar mentalmente e saber aonde a coisa vai apertar, saber aonde você precisa se concentrar e correr naquele momento com mais concentração, mais foco e mais ligado na sua corrida e entendendo o seu corpo e saber que naquele momento vai ser mais difícil, que vai ser mais complexo. Então ter esse conhecimento e saber aonde a coisa vai ficar difícil é importante. Na sexta-feira eu fiz uns bloquinhos bem interessantes, eu tô dando risada porque já começou a ficar bem complexa a minha semana. Eu comecei correndo 5 km para 3,30 e depois fiz mais um tiro de 1.200 para 3 e depois 5 de novo a 3,30 e depois mais 1.200 a 3. Então esses estímulos rápidos são bem cruéis, porque eu já estou fadigado, eu estou correndo 5 km numa intensidade moderada e depois eu faço esse estímulo forte. E nesse momento é complicado para mim manter essa intensidade por todo esse tempo depois de ter corrido 5 km. Então esses estímulos são muito importantes e aí eu já começo a correr com as pernas cansadas, com as pernas fadigadas. E esse é o propósito dessa semana para mim, é correr com as pernas cansadas, é ter noção de como correr fadigado, como eu vou correr se eu estiver no limite ou próximo do meu limite. E aí é uma hora que eu preciso ter o quê? Controle mental e controle sobre o meu corpo e controle sobre as minhas vontades. Porque minha vontade nesse momento não é correr forte, não é correr rápido, é parar, é diminuir o ritmo, é reduzir a coisa. Então ter esse domínio é importante e é por isso que eu estou treinando fadiga sobre fadiga. Bem, esse é o Billy, mas vamos ao que interessa. Hoje, então, fiz 18 km, 1h01, correndo aí para 3,25. O Vitão me ajudou e foi de grande ajuda, porque hoje o tempo tá bem esquisito. Durante o treino, eu peguei alguns chuviscos, choveu, e também tava ventando bastante. Tá 100% de umidade, tem hora que tá chovendo, tem hora que tá saindo um sol cabuloso, então tá bem estranho o tempo hoje. Mas foi importante a ajuda do Vitão para me ajudar a suplementar, tomar o gel no momento exato e hidratação no momento exato que eu precisava ou que eu estivesse sentindo sede. Então é muito importante, o Vitão também me ajudou com a bike para cortar o vento em alguns momentos que estava bem tenso, a coisa para manter um bom ritmo e fazer um treino legal. Apesar de eu estar sentindo bastante dificuldade com o Vaporfly velho e desgastado, eu tive que fazer 2 paradinhas, acho que de 40 segundos mais ou menos, as duas, para ajustar o tênis, para dar uma apertada no elástico para o tênis parar de sambar no meu pé e conseguir correr novamente. Eu já comprei meu tênis novo aí, em breve eu vou contar para vocês qual vai ser o tênis que eu vou correr a prova. Espero muito sobre esse tênis, porque eu vi grandes coisas sobre eles. É um tênis aí com placa também. Normalmente eu tenho bastante problema com o Vaporfly, principalmente no meu pé direito, porque é um tênis que faz eu supinar bastante. É um tênis que muda a minha mecânica, então quero testar coisas diferentes e ver se eu tenho um resultado melhor com outros tênis. E também depois desses últimos casos aí, que ele acabou fazendo eu sentir bastante desconforto, acabou perdendo todo o prazer, toda a minha vontade de utilizar o tênis, então quero partir para outro tênis. O meu grande objetivo e o meu foco de hoje era trabalhar fadiga muscular, porque durante os últimos treinos eu trabalhei bastante intensidade e eu já estou tirando os ritmos de resistência e colocando ritmos de velocidade nos meus treinos, então isso trabalha uma musculatura diferente, trabalha meus músculos de forma diferente, então a fadiga desses treinos apareceu e ela está presente hoje e eu estou bem fadigado hoje, e ainda mais depois do treino de hoje. Então a ideia era correr cansado, a ideia era correr com as pernas cansadas. Isso aconteceu e ainda mais porque sexta-feira eu corri com um Saucony Type A, que é um tênis baixinho, minimalista, com pouca estrutura, sem placa de carbono. É um tênis de competição, mas é um tênis principalmente para ser utilizado em pistas. Então ontem eu senti bastante minhas panturrilhas e hoje também por conta disso. Trabalhei bastante fadiga e a minha ideia realmente é ter esse conhecimento e saber do que eu posso suportar e aguentar com todo esse estresse no meu corpo e ainda manter uma boa velocidade. Então o propósito do treino hoje era
correr fadigado e correr rápido mesmo assim. E deu certo, apesar de todas as circunstâncias aí difíceis, como eu comentei para vocês, vento, chuva, tênis ruim, deu tudo certo. E cada coisa pior vai me ajudar futuramente a correr melhor. Então, quanto pior a coisa, melhor vai ser o resultado, assim eu espero. Então esses foram meus treinos da semana. Amanhã provavelmente vou fazer um treino bem relativo, bem tranquilo, principalmente para me descansar, me distrair e relaxar um pouco, porque eu também sou filho de Deus e eu também gosto de correr leve. A semana foi uma semana excelente, apesar de todas as dificuldades. Como eu já disse no vídeo passado, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa jornada. As coisas são difíceis, mas a gente tá aí para lutar e se preparar e vencer os obstáculos. Bem, amanhã eu vou explicar bastante por que eu trabalhei tantos treinos assim no limiar e por que é importante correr no limiar e por que é importante ter esse estímulo durante essa rotina de treinamento, beleza? Agora fica aí com as imagens do treino. Fui! Let's go! Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line. Cashing checks left and right, that's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight, ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light, yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide, see you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. Cause I love the taste of winning the race. Gold medal, first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. I'm a vet, cause I work with every breath. Man, I love the taste of sweat, I won't have any regrets. They get upset when they trying just to rest, and I'm still right at my desk. Make them all feel so pressed, yeah, but that's the test. If you wanna be the best, it ain't easy, it's a mess. If you wanna have success, you keep going like possessed. Drive it deep into your chest. Every failure is a test. Learn the most, leave the rest. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle.